Se você quer aprender sobre computadores, aqui é o lugar para você começar. A área de trabalho do Windows. O que é a área de trabalho do Windows? É a tela principal do seu computador. Logo que você liga, ele demora um pouquinho até aparecer essa tela. A partir dela você tem acesso a todos os programas, todos os arquivos salvos no seu computador. Você pode começar a navegar pela internet e fazer diversas coisas. E o que é o Windows, já que eu falei em área de trabalho do Windows? O Windows é o sistema operacional do computador. Ele não é o único, mas é o principal. A maioria dos computadores tem esse sistema. O Windows, ele é como se fosse um grande programa. Ele vai se comunicar com o hardware do computador. O que é hardware do computador? São as peças do computador. Sejam as peças que estão lá dentro do computador, assim como o teclado, o mouse, a tela, uma impressora. E ele também se comunica com outros programas. Quando eu digito um texto, eu vou usar um certo programa. Quando eu abro uma imagem, pode ser um outro programa. Quando eu navego na internet, outro programa ainda. Quem faz essa ligação entre as peças e os programas é o sistema operacional, no nosso exemplo, o Windows. O que a gente tem aqui na nossa área de trabalho? Basicamente, eu tenho duas áreas aqui. Essa área toda grande aqui é onde os programas vão ficar abertos, eles vão aparecer aqui. E aqui embaixo eu tenho a barra de tarefas. Aqui nessa área grande eu tenho vários desenhinhos. O que são esses desenhinhos? Eles são o que a gente chama de ícones. O que é um ícone? O ícone, ele te dá acesso a algo. Ele pode ser coisas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um ícone de uma pasta. O que é pasta? É um lugar onde eu guardo os meus arquivos, seja um texto que eu escrevi, uma imagem, uma foto que eu tenho, um vídeo, uma planilha, diferentes tipos de arquivos eu salvo dentro de pastas. Essa aqui é uma pasta e esse aqui é um arquivo. Eu também tenho atalhos. Esses atalhos podem ser atalhos para programas, podem ser atalhos para pastas, podem ser atalhos para arquivos. E aqui embaixo, na minha barra de tarefas, até vou me esconder um pouquinho aqui, o que eu tenho? Eu tenho o botão iniciar, que ele dá acesso a todos os programas e configurações do computador. Logo do lado dele, que é uma área de pesquisa, onde eu consigo encontrar as coisas. Eu tenho esses outros desenhinhos aqui, também são ícones, mas esse aqui são programas. Aqui embaixo, nessa bandeja que a gente chama, eu tenho outras informações. Eu tenho notificações, são alertas que o Windows pode me mostrar. Eu tenho a data e hora e algumas informações que podem variar de um computador para o outro. Quanto que eu tenho de volume, está alto, está baixo, se eu estou conectado na internet. Como eu falei do botão iniciar, que ele é o mais importante do Windows, a gente vai começar por ele. Aqui com o mouse, eu tenho dois botões no mouse, que é o esquerdo e o direito. Vai aparecer aqui na tela para você. O esquerdo é o botão principal, que a gente clica para acionar as coisas, executar as tarefas. E com o botão direito, a gente tem outras opções. Vou dar um exemplo aqui na tela. Se eu clicar uma vez nessa pasta, eu estou selecionando ela, é como se estivesse marcando ela. Se eu clicar duas vezes rápido, eu abro a pasta, ela não tem nada dentro aqui. E se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta, ela traz uma série de opções. Botão esquerdo, botão principal, eu vou clicar uma vez no botão iniciar, ele vai aparecer essa barra aqui para mim. O que é isso aqui? Aqui são os programas que eu tenho dentro do meu computador. Então, se eu vier aqui, ele está em ordem alfabética, ele vai mostrar vários programas que eu tenho aqui. Se eu vier aqui nessa área, que parece ser aqui uma barra, né, que a gente chama de barra de rolagem. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ó, eu consigo ver e vou arrastando para baixo. Ó. Ele vai mostrando todos os programas que eu tenho instalado no computador. E aqui eu também tenho algumas outras opções, como por exemplo aqui são os usuários que eu tenho. Eu posso ter várias pessoas usando o mesmo computador e eu posso cadastrar essas pessoas. Então eu tenho acesso a arquivos aqui, a documentos, imagens, as configurações do computador e aqui eu posso desligar o computador. A gente não desliga direto pelo botão como a gente faz com uma televisão. A gente precisa fazer um procedimento, que é por aqui, iniciar, desligar, para que ele possa fechar todos os arquivos do sistema operacional do Windows com segurança. Aqui do lado do botão iniciar eu tenho a barra de pesquisa. Se eu clicar aqui e digitar alguma coisa, ele vai tentar procurar isso aí, ou dentro do computador ou dentro da internet. Aqui eu posso localizar programas, arquivos e informações na internet, mas geralmente se usa para achar um programa. Existe um programa muito famoso para digitar textos, se chama Word. Então, por exemplo, se eu não achar um programa aqui, eu posso vir aqui
e digitar o nome dele. Por exemplo, o Word, ele já aparece aqui para mim nessa barra, ó, ele vai aparecer aqui em destaque. Note essa cor diferente em relação ao resto do fundo. Isso aqui é o que a gente chama de seleção. Se eu clicar ali com o botão esquerdo do mouse, eu consigo abrir um programa. Então, um programa eu posso abrir ele tanto pelo iniciar, se eu encontrar ele aqui, quanto por aqui, digitando o nome, arrastando com o mouse até lá e clicando ali. Ele vai fazer o procedimento de abertura do programa até abrir o programa. Do lado dessa área de pesquisa, aqui tem os atalhos para os programas, que eles podem estar fechados ou abertos. E como é que eu sei essa diferença? Notem que de todos esses desenhinhos, tem dois aqui que eles têm uma área embaixo destacada, ó. Ele tem uma barrinha ali embaixo, certo? Esses são programas que estão abertos no meu computador. Mas por que eles não aparecem agora? Porque eles estão, o que a gente chama de minimizados, eles estão escondidos, mas estão abertos. Então, se eu clicar agora aqui nesse ícone, aqui nesse desenho, né, nesse atalho do Word, ele vai abrir o Word para mim, que é o programa para digitar textos. Agora, preste atenção, se eu for aqui nesse cantinho aqui em cima, ó, eu só repousar o ponteiro do mouse ali em cima, vai aparecer para mim o que significa aquele X ali, aquele botão. Ele é o fechar. Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse ali, eu fecho o programa. E observe agora ali embaixo que aquela barrinha sumiu. Por quê? Porque esse programa agora foi fechado, ele não está aberto no meu computador. Quando eu estou com um programa aberto, ele tapa aquele fundo lá. Mas eu posso voltar lá, eu posso ou fechar esse programa, ou eu posso minimizar esse programa, que é essa opção aqui, ó. Apareceu novamente o fundo. E o programa ele está aqui embaixo, note que ele tem a barrinha ali, ele está aberto, mas minimizado. Então, se eu clico ali, ele volta a preencher todo esse espaço. Por que ele faz isso? Porque eu posso abrir vários programas ao mesmo tempo. Aqui do lado do Word, esse é o ícone do Word, eu tenho o explorador de arquivos, que ele acessa todos os arquivos que eu tenho salvo no meu computador. Se eu clicar ali, ele vai abrir. Essa é a tela do explorador de arquivos. Se eu quiser voltar lá para o Word, o que eu faço? Ele já está aberto, é só clicar ali. Se eu quiser agora voltar para o explorador de arquivos, é só clicar ali. Se eu quiser minimizar eles e voltar a ver a minha área de trabalho, é só clicar no minimizar aqui do explorador de arquivos. Aqui eu observo que está aberto o Word, eu vou minimizar o Word, e eles ficam escondidinhos ali e eu consigo ver o fundo da área de trabalho do meu Windows. E sobre esses desenhinhos que eu tenho aqui no fundo, que são os ícones, eles estão todos meio espalhados aqui na área de trabalho. Eu posso organizar melhor esses ícones aqui. Como? Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e arrastar eles. Eu clico, fico segurando e arrasto. Digamos que eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Eu posso fazer isso com os outros também, ó. Eu clico e arrasto. Clico e arrasto. Mas agora eu vou mostrar algo um pouco mais dinâmico. Eu posso organizar isso aqui por ordem alfabética. Como? Lembra do botão direito do mouse, aquele que dá opções? Se eu clicar aqui com ele, eu tenho essa opção aqui, ó, classificar. Eu simplesmente movo o ponteiro do mouse para essa opção, eu arrasto ela aqui para o lado, então ele vai ordenar. Eu tenho pelo nome, pelo tamanho, o tipo do item e a data que foi modificado. Eu quero pelo nome, eu quero em ordem alfabética. E ele classificou por ordem alfabética, mas não está exatamente por ordem alfabética. Por quê? A lixeira, ele tende a colocar geralmente lá no começo. Isso aqui é uma pasta. Uma pasta, ela vem antes de um arquivo. Então ele ficou a lixeira, ele ficou a pasta, e se tivessem mais pastas, essas pastas teriam ficado em ordem alfabética e só depois iriam aparecer os arquivos e atalhos. Então eu tenho a lixeira, eu tenho pasta, arquivo e atalhos ordenados em ordem alfabética, só que ele prioriza o tipo de ícone. Gostou dessa aula? Essa aula é uma aula mais introdutória, é uma aula que dá início a um curso gratuito que a gente colocou aqui no YouTube. Embaixo do vídeo você vai ter algumas opções. Você pode dar um like no vídeo, você pode se inscrever aqui no nosso canal e você pode acessar a próxima aula. Será um prazer ajudar você nessa jornada de aprendizado nesse mundo dos computadores, da tecnologia, da informática, que parece muito complexo no início, mas passo a passo a gente vai pegando jeito
e a gente vai aprendendo. E eu estou junto com você, eu estou aqui para ajudar você nesse seu caminho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.